Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar para vocês e gravar esse vídeo qual eu sonhei por tanto tempo, contar essa história, toda a minha trajetória, assim, nessa jornada do meu sonho de ser mãe. E foi no ano de 2012 que Deus colocou no meu coração, no coração do meu marido, esse desejo de ter um filho. E nós mal podíamos imaginar que nós estávamos começando a viver um tempo de Deus na nossa casa. Eu sei que esse vídeo ele está rodando também nos grupos de tentantes, das meninas aí que eu conheço. E eu sei que cada mulher que está me ouvindo, que sonha em ter um filho, ela sabe exatamente do que eu estou falando. Deus, ele designou a mulher para isso, né? É uma das missões, assim, da vida de uma mulher é ter um filho. E quando isso não acontece por algum motivo, o sentimento que a gente tem é um sentimento muito difícil de descrever, o qual nós conhecemos muito bem. As mulheres que já passaram por algum tipo de dificuldade para engravidar. E ali, em 2012, nós começamos a tentar engravidar. E o tempo foi passando, as incertezas, os medos. A gente, muitas vezes, nos víamos assim, bem abatidos, assim, com toda aquela situação. Até que passou um tempo, nós começamos a ver que Deus estava trabalhando na nossa vida. E quando já fazia 1 ano e meio que nós estávamos tentando, em dezembro de 2013, eu comecei com algumas dores, com algum sangramento, algo estranho. E nós corremos para o hospital, onde nós tivemos uma notícia muito triste. Eu estava com uma gravidez ectópica. Para quem nunca ouviu falar, essa é uma gravidez que ela ocorre na trompa. É uma gravidez que ela não tem possibilidade nenhuma de ser colocada adiante. Ela oferece risco para a mãe. Então ela precisa ser interrompida imediatamente. E eu lembro que quando eu tive aquela notícia, assim, eu já sabia que Deus estava trabalhando na minha vida. Eu já sabia que Deus estava traçando alguns propósitos com essa dificuldade. E foi um momento assim de muita rendição do meu coração ao Senhor, porque lá o pronto-socorro me encaminhou na hora para o hospital, porque esse diagnóstico de gravidez ectópica é muito sério. Uma época aí no Brasil muitas mulheres morriam por esse quadro, devido ao rompimento da trompa e hemorragia intensa. Então eu fui encaminhada e quando eu cheguei no hospital eu fui internada para no outro dia a gente confirmar que estava realmente alojada no lugar errado essa gravidez. E eu lembro assim que naquele hospital foi um momento de muita busca assim pelo Senhor. E eu dizia, Senhor, fica comigo, Senhor, eu aceito Teu trabalhar na minha vida. Eu estava ali, eu fiquei internada numa maternidade, né, com muitas grávidas, com muitos bebês pequenos ao redor de mim. E Deus estava trabalhando no meu coração, me mostrando que os planos que Ele tinha para mim são planos mais altos, são planos muito melhores do que eu podia sonhar. E uma coisa que eu aprendi nessa ocasião, e foi confirmado ali que era uma gravidez ectópica, que a gente pode ser fiel em meio à dificuldade. Eu sei que não há nenhum motivo de glória em mim por isso, porque nós somos falhos. E dentro do processo, até eu compreender que Deus está trabalhando, muitas vezes eu me abati, muitas vezes eu questionava, vendo no noticiário mães jogando seus filhos dentro de uma lata de lixo. E o meu coração dizia, Senhor, quando vai ser a minha vez? E ali no hospital, eu lembro que eu falava em todo o tempo, Senhor, eu sei que Tu estás comigo, Senhor. Eu sei que Tu estás comigo, Senhor. Eu aceito o Teu trabalhar na minha vida. E ali eu fui operada e eu tive uma boa recuperação. E
passando alguns dias ali na nossa casa, foi um momento que nós preservamos, assim. Na verdade, a maioria das pessoas talvez não está sabendo dessa situação que nós passamos através desse vídeo. Porque eu me lembro que eu estava de férias, então a gente decidiu não contar para praticamente ninguém. Porque era um momento assim de perda e triste para nós. E nós optamos por nos preservar, pouquíssimas pessoas souberam. E eu me lembro que, passados uns 5 dias ali da minha recuperação, logo eu ganhei alta, eu estava na minha casa e orando ao Senhor, eu estava um pouco angustiada, assim. E começou a nascer dentro do meu coração uma canção. E pela primeira vez eu vi uma canção tomando forma, que Deus estava me dando ali. E eu posso até em alguma oportunidade também cantar ela, porque foi uma canção assim de muita rendição. E assim a gente prosseguiu, né? A gente superou aquela perda. E agora, em janeiro de 2015, já tinha passado um pouco mais de 1 ano. E nós, em toda a investigação, de procurar entender o porquê aquilo estava acontecendo, até porque a gente precisa buscar aquilo que está ao nosso alcance. Isso não fere em nada o poder de Deus. Nós não tínhamos assim algo muito evidente de que poderia ser o motivo da infertilidade. Na ocasião da ectópica, o médico que me operou, ele encontrou uma aderência na minha trompa. Então isso até dificulta um pouco, mas não justificaria tanto tempo como nós estávamos tentando, né? E aí, agora em dezembro de 2014, no mês passado, eu comecei a entrar num lugar em Deus que eu não tinha conhecido ainda, que era um lugar de descanso sobre esse assunto, que foi um lugar onde eu encontrei esse lugar para realmente abrir mão, né? Não que eu estivesse abrindo mão, mas num lugar onde eu pude falar para o Senhor assim, que eu me lembro que quando começou 2014 eu ficava, vai ser esse ano, eu creio. Só que quando entrou 2015 eu falei, Senhor, eu não vou mais dizer que vai ser esse ano, porque se o Senhor não quer esse ano, Senhor, eu também não quero. Eu entendo que o Senhor está preparando um tempo perfeito para minha família. E esse tipo de atitude no meu coração foi uma coisa assim, foi um passo assim para mim. Porque eu sempre ficava, logo Deus vai me abençoar, vai dar certo, e nunca dava. Então, eu meio que não vou mais pensar nesse assunto. E eu lembro que passou todo o meu ciclo, eu não me ative tanto a sintomas, como sempre eu ficava prestando atenção. E agora, essa semana que eu tive essa notícia, eu tive o atraso e fui fazer o exame e eu tô grávida. E para mim é um motivo de muita emoção compartilhar com vocês esse momento que nós esperamos tanto para poder dividir com as pessoas que Deus é um Deus que realiza sonhos. E nesses 2 anos e meio, quase 3 anos, eu posso dizer que o tempo da espera é o tempo do amadurecimento. O tempo onde Deus está moldando a nossa vida é um tempo muito especial. Se você está enfrentando essa dificuldade como eu enfrentei, eu quero te dizer que você procure esse lugar em Deus, de descanso, onde você vai se lançar nele, onde Ele vai olhar para ti e vai dizer, você aprendeu aquilo que você precisa, que é confiar em mim, que é depender de mim. E hoje eu vejo como esse lugar assim de confiança é importante para mim agora como gestante. Muitas mulheres nessa minha fase gestacional ficam tão preocupadas, ficam tão aflitas, mas eu vejo que esse descanso do Senhor, que eu tenho aprendido a entrar, que eu tenho aprendido a viver, Ele agora me faz tão bem, porque eu confio no Senhor que tudo dará certo. Confio os meus dias a Ele. Não sei quais são os seus planos, mas eu confio nele. E Deus tem alegrado a nossa casa. Deus tem enchido os nossos dias de alegria, de carinho das pessoas. E
Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E eu sei que você pode crer também. E eu quero orar por você que talvez esteja enfrentando alguma dificuldade também, como eu passei nesse deserto aí, né, contra a infertilidade. Eu quero te dizer que Deus está contigo. Talvez dentro da sua dor, como muitas vezes eu me senti, você acha que Deus não se importa com você. Você acha que você ficou esquecida, que as suas amigas estão tendo filhos, que até as pessoas que não querem estão engravidando. Mas eu quero te dizer que Deus se importa muito contigo. E eu olho para trás, eu vejo que Deus nunca me abandonou. Por mais que muitas vezes eu não me sentia assim, mas Ele sempre esteve comigo. E eu quero te dizer que Deus está contigo. Pai, eu quero orar, Pai, por essa mulher que está me ouvindo e que está passando por essa dificuldade que eu passei, Senhor. Eu sei exatamente como essa mulher se sente, Senhor. Como nós nos sentimos tão mal, Pai. Tão frustradas. Um sentimento, Senhor, de impotência, Pai, de incapacidade. Mas nós queremos nos render a Ti, Senhor. Quero que o Senhor ajude essa mulher a se render à Tua presença. A buscar a Tua presença, a buscar o descanso que vem de Ti, Senhor. Abençoa ela, Senhor, abençoa o ventre dela. E que o Senhor possa, Pai, como alcançou a minha vida com misericórdia, com bondade, Senhor. Abençoa o meu ventre, abençoa também a vida dela, Pai. E eu te agradeço por todas as Tuas bênçãos, porque o Senhor faz infinitamente mais, Senhor, em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você puder me ajudar na divulgação dentro dos grupos com esse vídeo, eu sei que a minha trajetória, eu já conheci histórias muito piores que a minha, mas eu sei que esse processo de Deus muitas mulheres estão vivendo. E eu quero te dizer que você é muito especial. E eu vou encerrar essa mensagem cantando uma canção ao Senhor. Eu espero que você tenha gostado. Se você puder me ajudar divulgando, se inscrevendo no meu canal, dando um joinha. Tem muita coisa boa vindo por aí. E também nos próximos vídeos aí, o desenvolvimento da minha gestação. Um beijo e até a próxima. O trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo. Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu
nosso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti.